Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 8 de cálculo 2. O objetivo desta aula é apresentar o teorema chamado teste da segunda derivada para funções de duas variáveis. Esse teste vai nos fornecer um método de como determinar os valores extremos locais de uma função de duas variáveis. Para isto é importante revisar a definição de máximos e mínimos de uma função. Bem, uma função de duas variáveis tem um máximo local nesse ponto AB se tivermos essa desigualdade que é válida para todo x que esteja em uma bola aberta centrada no ponto AB. Então, numa bola aberta, temos que encontrar alguma bola aberta centrada no ponto AB, de tal forma que, nessa bola aberta, o valor maior da função acontece precisamente nesse ponto AB. Tá? Bem, pode existir outro ponto x, y, cujo valor da função nesse ponto até pode coincidir com o valor da função no ponto AB. Então, nesse caso, f de AB é chamado de valor máximo local. E se em vez de tivermos essa desigualdade, a gente tivesse a desigualdade oposta, aqui vai ser dessa forma aqui. Nesse caso, falamos que f tem um mínimo local, tá, nesse ponto AB, e o valor da função nesse ponto é chamado de valor mínimo local. Agora, se essa desigualdade for válida agora para todo xy do domínio da função f, então nesse caso dizemos que f tem um máximo absoluto nesse ponto AB. E se tivermos essa desigualdade válida para todo xy do domínio da função, então nesse caso falamos que a função tem um valor mínimo absoluto no ponto AB. Agora, os valores máximos e mínimos, sejam locais ou absolutos, são chamados de valores extremos da função. Então, podemos ter valores extremos locais ou valores extremos globais de uma função. E aqui nessa figura estamos representando geometricamente a ideia de valores extremos da função. Neste caso, nesse ponto do gráfico, certo? A coordenada z desse ponto seria o valor máximo absoluto da função. Nesse ponto, a coordenada z desse ponto vai ser o valor mínimo absoluto da função. E já nesses pontos aqui, as coordenadas z desses pontos vão ser máximo e mínimo local, respectivamente. Ok, então, um primeiro resultado relacionado com valores extremos de uma função é o seguinte. Esse resultado é a versão do seguinte resultado de cálculo 1. Lembra que se a gente tinha uma função diferenciável de uma variável diferenciável e A fosse um ponto interior do intervalo I, fosse um ponto tal que a função tem um valor extremo local nessa função, para essa função. Então, e A é um ponto onde f tem um valor extremo. Então acontece que a derivada da função nesse ponto A é zero. E isso geometricamente era interpretado como que a reta tangente no valor extremo local, onde a função é diferenciável, talvez mais ou menos assim, nesse ponto do gráfico AF de a reta tangente é uma reta horizontal. Bem,
Agora, a versão para funções de duas variáveis é como segue. Suponhamos que f tenha um valor máximo ou mínimo local nesse ponto AB e que as derivadas parciais de primeira ordem da função existam nesse ponto AB. Então, necessariamente, as derivadas parciais nesse ponto devem se anular. Tá? A demonstração ou a justificativa de por que esse resultado é verdadeiro é devido a esse resultado de cálculo 1. Agora, qual a interpretação geométrica desse teorema 1? Bem, a interpretação geométrica é que se f é uma função que tem um valor extremo nesse ponto AB, sabendo que suas derivadas parciais existem, então temos que suas derivadas parciais se anulam nesse ponto. Sabemos que a equação do plano tangente ao gráfico da função nesse ponto é dada por essa equação. E aqui temos que, pelo teorema 1, que essas derivadas se anulam, ou seja, o plano tangente vai ser um plano horizontal de equação z igual a f de AB. Então, essa é a interpretação geométrica, que o plano tangente do gráfico de uma função num ponto onde a função tem um valor extremo local, esse plano tangente é horizontal. Agora, também em cálculo 1 tínhamos o conceito de ponto crítico. Um ponto crítico de uma função de uma variável era aquele ponto onde a derivada anulava-se ou onde a derivada não existia. De maneira similar, para funções de duas variáveis, temos esse conceito de ponto crítico. AB é um ponto crítico se as derivadas parciais anulam-se nesse ponto ou se alguma das derivadas parciais não existe. Então, reescrevendo o teorema 1 com esse conceito de ponto crítico, o que podemos afirmar é que se f tiver um máximo ou mínimo local nesse ponto AB, então o ponto AB é um ponto crítico, porque satisfaz essa condição. Porém, nem todos os pontos críticos correspondem a um máximo ou mínimo local. Isso também acontecia em cálculo 1. O nosso exemplo que a gente deve ter em mente era x cubo. X cubo, seu gráfico era dessa forma e sua derivada em 0 é 0. Então, o número 0 é um ponto crítico, ou número crítico dessa função f. Porém, em x igual a 0, a função não é um extremante local, né? Não toma um valor mínimo local nem máximo local. Isso vamos ver agora para funções de duas variáveis. Vamos ver um exemplo, tá? No exemplo 2. E antes de ver esse exemplo 2, vejamos o seguinte exemplo. Temos essa função polinomial de duas variáveis e queremos saber como determinar os valores extremos. Ok, do teorema 1, os valores extremos, os candidatos a valores extremos encontram-se nos pontos críticos. Agora, como essa aqui é uma função polinomial, ela é diferenciável sempre para qualquer ponto do plano. Então, os únicos pontos críticos são aqueles que anulam a derivada. Então, vamos encontrar as derivadas parciais e vamos igualar a zero e encontrar as soluções. Neste caso, a única solução é o ponto 1, 3. Então, esse é o ponto crítico dessa função. E o valor da função nesse ponto crítico é 4. Tá? Dá para ver isso. E agora vamos justificar que esse ponto crítico é precisamente um mínimo absoluto da função. Isto é feito completando quadrados, né? Completando quadrados, vemos que essa expressão pode ser reescrita dessa forma. E como aqui isto sempre vai ser maior ou igual que 0, maior ou igual que 0, essa expressão resulta maior ou igual que 4 para qualquer ponto do domínio da função, que é R2. E, bem, isso podemos visualizar geometricamente através dessa figura. Esse ponto aqui do gráfico da função, a coordenada z é precisamente o mínimo absoluto da função.
Agora, vejamos o seguinte exemplo que tínhamos comentado que nem todo ponto crítico corresponde a um valor extremante da função. Então, se a gente tenta encontrar os pontos críticos dessa função, vão ser unicamente aqueles pontos onde as derivadas parciais anulam-se, e isso acontece unicamente na origem. Agora, bem, podemos perceber o seguinte, que quando temos a origem, que é um ponto crítico, temos os eixos coordenados, eixo x ou eixo y, e vamos ver que quando calculamos os valores da função sobre o eixo x, ou seja, estamos calculando sobre o eixo x, isso significa que y vai ser igual a zero. Como são os valores da função? São menos x quadrado, que vai ser menor que zero se considerarmos x distinto de zero. Então, sobre os pontos distintos da origem, sobre o eixo x, toma valores negativos. E sobre os pontos do eixo y, distintos da origem, nossa função toma valores maiores que zero. Então, qualquer bola centrada na origem sempre vai ter pontos onde nossa função toma valores negativos ou valores positivos. Dessa forma, o ponto crítico 0, 0 não vai ser um ponto onde a função tem um valor extremo local. Esse ponto, bem, a gente pode ver que seria quando x igual a 0, y igual a 0, vamos ter z igual a 0, teremos esse ponto sobre o gráfico da função. E, bem, esse ponto é chamado de ponto de Cela. Tá? O nome vem devido ao gráfico da função. Tem esse formato. Bem, lembrar que esse tipo de superfície recebe um nome, né, que é chamado de paraboloide hiperbólico. Okay? Agora, vamos apresentar nosso resultado principal desta aula, que é o teste da segunda derivada. Bem, para o teste da segunda derivada, vamos supor que temos uma função de duas variáveis e temos encontrado um ponto crítico, tá? Que, bem, suas derivadas parciais se anulam. E vamos supor que a função tenha derivadas parciais de segunda ordem contínuas numa bola aberta centrada nesse ponto crítico AB. Agora, com essas hipóteses, vamos considerar a seguinte expressão. Essa expressão aqui pode ser vista como um determinante. Deixa eu escrever melhor. Temos o determinante da matriz segunda derivada parcial em relação a x. Aqui a derivada parcial mista no ponto AB. Aqui seria a outra derivada parcial mista, mas como estamos supondo que as derivadas parciais são contínuas nesse ponto, então as derivadas parciais mistas coincidem. Então a gente pode escrever aqui essa derivada parcial mista. E aqui temos a segunda derivada parcial em relação a y. Lembrar que para uma matriz de tamanho 2 por 2, o determinante é produto A com D menos B com C. Então, precisamente o determinante dessa matriz é essa expressão. Agora, dependendo do sinal de D e dependendo do sinal da segunda derivada parcial em relação a x no ponto AB, vamos ter algumas conclusões, que vai ser, se o D fosse maior que zero e essa segunda derivada parcial fosse maior que zero, acontece que nossa função tem um mínimo local nesse ponto AB. Agora, se D fosse maior que zero e a segunda derivada fosse menor que zero, então a função tem um máximo local no ponto AB. Já se a expressão D fosse menor que zero,
Então, a função no ponto AB não é nem um máximo nem mínimo local. Nesse caso, vai ser um ponto de cela, tá? Ou seja, em outras palavras, o gráfico da função f cruza o plano tangente no ponto AB. Ou seja, num ponto de cela tem mais ou menos esse formato, né? Esse formato local aqui. Sim, tem esse formato. Bem, então esse é o teorema chamado de teste da segunda derivada. E algumas observações importantes é que se acontecer que essa expressão d fosse igual a zero, então o teste da segunda derivada não é conclusivo, tá? Pode acontecer que nossa função tenha um máximo ou mínimo local nesse ponto, ou pode ser um ponto de cela. Então, vejamos um par de exemplos para aplicar esse teste da segunda derivada. Queremos determinar os valores máximos e mínimos locais e os pontos de cela de essa função. Ok, então temos que encontrar as derivadas parciais de segunda ordem e para isto, obviamente, antes temos que encontrar as derivadas parciais de primeira ordem. Temos essas derivadas parciais. Neste caso, como a função é uma função polinomial, sempre vai existir as derivadas parciais de ordem, de qualquer ordem. Temos essa derivada em relação a x, derivada em relação a y. Agora, derivando isto em relação a x, vamos ter a segunda derivada em relação a x, que estaria sendo 12x cuadrado. Derivando agora em relação a y, teríamos menos 4, que teria esta derivada. E como essas derivadas de segunda ordem, bem, são funções polinomiais, as derivadas parciais de segunda ordem vão ser contínuas, as derivadas mistas vão coincidir. E, bem, o valor vai ser igual a menos 4. Depois, derivando novamente essa função em relação a y, vamos ter a segunda derivada parcial em relação a y, que seria 12i quadrado. Ok. Bem, temos calculado as derivadas parciais até de segunda ordem. Agora, lembrar que temos que encontrar os pontos críticos onde as derivadas se anulam, tá? De fato, aqui neste exemplo, unicamente os pontos críticos são aqueles pontos onde a derivada se anula. Então, onde a derivada se anula, temos que resolver essa equação e também essa equação. Então, de ambas equações, podemos obter que, obviamente, y é igual a x cubo. E substituindo essa equação nesta equação, vamos ter y cubo mais y é x cubo. Então, seria x a 9 menos x igual a 0. Deixando em evidência x, podemos ter x a 8 menos 1. Só que x a 8 menos 1 é uma diferença de 2 quadrados. Seria x a menos 4 menos 1 por x a 4 mais 1. Agora x a menos 4 menos 1 está sendo decomposto dessa maneira. E, bem, esse produto vai ser 0 quando, primeiro, isto aqui nunca vai ser 0. Isto aqui também nunca vai ser 0. Então, só vai ser 0 quando ou x igual a 0 ou x ao quadrado menos 1 for igual a 0. Daí que vamos ter essas três soluções. As derivadas parciais se anulam quando x for 0 ou quando for 1 ou menos 1. Logo, quando x for 0, vamos ter que y vai ser 0. Temos então esse ponto crítico. Quando x for 1, y vai ser 1. Temos esse outro ponto crítico. Quando x for menos 1, y é menos 1. Temos esse outro ponto crítico. Agora, temos que analisar a expressão d nos pontos críticos. Vemos, d era, lembrar que era essa expressão, correto? Analisado no ponto crítico. Ou seja, d de 0 a 0 vai ser, neste caso seria 0, ficaria menos 16, que é negativo. Que fala o teste da segunda derivada? Quando o d é negativo, o ponto é chamado de ponto de cela. Tá? Então, temos que
em 0, 0 a função tem um ponto de cela. Agora, vamos a analisar los otros puntos críticos. D avaliado en 1, 1 sería 144 menos 16, va a ser 128. É positivo. Então temos que agora analisar o sinal da segunda derivada parcial em relação a x, que foi calculado aqui, avaliado em... Desculpen, está aqui, né? Avaliado em 1, 1 vai dar 12, é positivo. Nesse caso, o teste da segunda derivada parcial, estaríamos no caso A, fala que f avaliado em 1, 1, que vai ser menos 1, esse valor vai ser um valor mínimo local da função. Então já foi analisado no caso 0, 0, no caso 1, 1, e agora no menos 1, a nossa função D também vai ser positivo, só que agora, se analisarmos a segunda derivada parcial em relação a x, está acontecendo também que vai ser positivo, tá? Vai ser positivo, e então o teste da segunda derivada afirma que nossa função nesse ponto, seu valor vai ser um mínimo local. E isso a gente pode corroborar com a ajuda de um software, por exemplo, o GeoGebra, tá? E, bem, o gráfico dessa função, uma parte do gráfico da função está sendo apresentado aqui. Esse seria aqui quando temos o ponto 1, 1. E qual era o valor da função? Era menos 1. Tá? Menos 1. Então, nesse caso, vemos que esse ponto é um dos pontos que está mais abaixo, né, em relação ao gráfico. Mas como estamos unicamente apresentando uma parte do gráfico, em princípio somente podemos afirmar que é um mínimo local, tá? Que é algo que está bem coerente com o teste da segunda derivada. Similarmente aqui é um ponto onde a função vai ter um mínimo local, e o ponto de cela era quando x e y eram 0, 0, é aqui, né? Que tem esse formato que vimos no paraboloide hiperbólico, tá? Esse ponto de cela. Bem, também podemos ver, analisando o mapa de contorno dessa função, tá? E calculando algumas curvas de nível, que, bem, esse ponto e esse ponto aqui vão ser pontos onde a função tem um mínimo local. E analisando as curvas de nível perto da origem, também podemos ver que esse ponto aqui vai ser um ponto de cela. Agora, vejamos outro exemplo para aplicar o teste da segunda derivada. Queremos determinar a menor distância entre esse ponto e esse plano. Bem, esse problema, devido à natureza do problema, teoricamente dá para encontrar essa menor distância, né? Que seria, se temos o ponto, talvez 1, 0, menos 2, a menor distância seria aquela reta que passa por esse ponto e é perpendicular a esse ponto, a esse plano, desculpen, né? Essa seria a menor distância, né? Aqui sendo que essa reta é perpendicular. Bem, então para encontrar essa menor distância, uma maneira seria encontrar esse ponto e, bem, depois, uma vez que temos dois pontos, calcular a distância. Mas neste caso vamos fazer usando o teste da segunda derivada. Que função a gente quer minimizar? Quer minimizar a função de distância, né? Se temos aqui um ponto, a distância entre esse ponto x, y, z e esse ponto 1, 0, menos 2, sabemos que é raiz quadrada dessa expressão. Mas como o ponto está no plano e esse plano tem uma equação, bem, a gente pode ver que a coordenada z do ponto que está no sobreplano tem que verificar essa condição.
Então, substituindo o z nessa expressão, temos que nossa função de distância vai ser uma função de duas variáveis e que está dada por essa fórmula. Agora, se a gente tenta resolver ou aplicar o teste da segunda derivada com essa função, dá para fazer, só que devido a que temos a raiz quadrada vai nos complicar um pouco nas contas. Tá? Então, é mais conveniente trabalhar com a função d quadrado, porque se temos que um ponto minimiza a função d, então o mesmo ponto vai minimizar também a função d quadrado. Ou seja, encontrar os pontos onde a função d toma valores extremos locais é equivalente a encontrar os pontos onde a função d quadrado toma seus valores extremos locais. Então, vamos a aplicar o teste da segunda derivada para essa função. Então, como essa é uma função polinomial, bem, os pontos críticos, os únicos, são aqueles onde as derivadas parciais se anulam, né? Que era o que exigia o teste da segunda derivada. Temos que analisar, bem, analisar os sinais da expressão d onde as derivadas parciais de primeira ordem se anulam. Então, vamos calcular as derivadas parciais de primeira ordem. Seria isto, e simplificando temos essa expressão. Análogamente, derivada em relação a y, simplificando temos isso, e igualando a zero, encontramos esse único ponto crítico. Agora, temos que calcular as derivadas, lembrar que eram as derivadas parciais de segunda ordem. E avaliar nesse ponto 11 sextos e 5 tercios. Vemos que a derivada em relação a x vai ser 4, a segunda derivada em relação a x. A segunda derivada em relação a y vai ser 10. E as derivadas mistas vão coincidir, toma valor 4. Então, neste caso, sempre vemos que essa função d vai ser uma função constante, né? Seria 4, aqui seria 4, 4 e 10. O determinante vai ser 40 menos 16, seria 24. Então, o valor d sempre vai ser positivo. E temos que a segunda derivada também é constante e é positivo. Portanto, o teste da segunda derivada nos diz que a função f, nesse ponto, tem um valor mínimo local. E, bem, de fato, devido à natureza do problema, tá? Esse mínimo local é, de fato, um mínimo absoluto. Ok? Então, que vai ser precisamente esse ponto aqui, né? Vai ser o ponto de interseção entre o plano e a reta perpendicular ao plano passando por esse ponto. Então, esse ponto aqui seria o ponto 11 sextos, 5 tercios, e o valor de z seria, substituindo x e y com esses valores, vamos obter o valor de z, né? Aqui estaria faltando determinar o valor de z. Bem, dessa forma, qual seria o valor mínimo da distância entre esse ponto e o plano? Bem, seria aplicar essa função d quando x é 11 sextos e quando y é 5 tercios. Fazendo isso, podemos obter que nossa resposta vai ser 5 sextos por raiz quadrada de 6. Vejamos mais um exemplo. Este parece ser um exemplo mais prático. Suponhamos que temos uma caixa retangular sem tampa, que deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. E queremos determinar o volume máximo de tal caixa. Então,
nossa caixa não deve ter tampa. Vamos supor que essa vai ser a caixa. E, bem, não deve ter essa tampa. Então, e devemos usar 12 metros quadrados de papelão. Então, vamos a indicar por X, Y e Z comprimento, largura e altura da caixa. Devido à natureza do problema, obviamente X, Y e Z somente podem ser valores maiores que zero. Tá? E o volume, sabemos que é o produto das arestas, certo? Do comprimento, da largura e da altura. Agora, como nossa função V é x, y, z, sendo que z podemos escrever em termos de x e y devido a essa hipótese, devemos utilizar 12 metros quadrados. Mas como obtemos 12 metros quadrados? Bem, aqui temos x por y, correto? Vamos ter aqui na base, vamos ter área x por y. Nesta parte vamos ter área x por z, mas temos duas regiões similares, então vamos ter duas vezes, temos x por y, é a área de embaixo, temos duas vezes x por y, desculpem, duas vezes x por z, e finalmente temos também esta região aqui, que teria área y por z, que vai ser a mesma de aqui, então temos mais duas vezes y por z. Isso deve ser igual a 12 metros quadrados, isso por hipótese. Então temos essa expressão, tá? Lembrar que não estamos considerando a tampa. Logo, isolando z, temos essa expressão para z, e agora vamos substituir na fórmula do volume, que ficaria x por y por z, só que z escrito como função de x e y. Então temos que maximizar essa função. E para isso vamos usar o teste da segunda derivada. Derivando em relação a x, podemos verificar que vai ser essa expressão, e derivando em relação a y, temos essa outra expressão. Agora, temos que encontrar as soluções quando ambas derivadas parciais se anulam. E isto vai acontecer quando, bem, temos que esse numerador se anula ou quando isto aqui se anula. Tá? Por que não consideramos y igual a 0 e x igual a 0? Pois, como comentei, eles representam comprimentos, então tem que ser maior que 0. Daí vemos que necessariamente x quadrado deve ser igual a y quadrado, e daí levaria, né? X tem que ser igual a y ou x igual a menos y. Mas isto aqui fica descartado, pois novamente x e y são positivos. Então isto levaria a uma contradição. Necessariamente devemos ter que x é igual a y. Se x for igual a y, substituindo nessa equação, vamos obter o quê? Essa equação, correto? Daí encontramos o valor de x, que seria 2. Mas x é igual a y, então temos que x é igual a y é igual a 2. Agora, qual seria o valor de z? O valor de z era essa expressão. Se substituirmos x, y com 2, temos z igual a 1. Agora, a gente pode usar o teste da segunda derivada, né? Calcular o sinal de d no número 2, 2, tá? Isso vai dar positivo. E se calcularmos a derivada parcial de segunda ordem em relação a x nesse ponto 2, 2, vai acontecer que vai dar um número negativo, tá? Aqui podemos ver, teríamos x, y, 2, seria aqui 4 menos 2, por 2, menos 8. Depois, o que mais temos? Temos
Desculpem, aqui é a primeira derivada, né? A gente teria que derivar mais uma vez, segunda derivada parcial e avaliar em 2. Neste caso, vai acontecer que essa derivada vai ter sinal negativo. Tá? Bem, e uma vez que verificando isso, a gente aplica o teste da segunda derivada e vamos ver que nosso volume é maximizado quando x é 2 e y é 2. Tá? Mas isso também pode ser visto sem a necessidade de usar o teste da segunda derivada devido à natureza do problema. Tá? O problema exige a existência de um valor máximo. Y necesariamente, como estamos encontrando que o único candidato de ese valor máximo o único candidato a valor extremo da función v es cuando x e y ambos son 2, então necesariamente debido à natureza física do problema nossa função volume vai estar maximizada quando x e y forem iguais a 2. Então, o volume máximo da caixa seria x por y por z, que seria 4 metros cúbicos. Ok? Deixo como exercício vocês verificarem essa desigualdade e essa desigualdade. Aqui estaria faltando derivar mais uma vez em relação a x e depois calcular o resultado em 2. Dessa forma, temos esse último exemplo em relação a maximizar ou minimizar uma função, tá? Usando o teste da segunda derivada. Então, pessoal, nos vemos na próxima aula.